O Mágico de Oz, ou devo dizer, o Horror de Oz, guarda uma série de infortúnios na sua produção que inclui explosões, queimaduras, acidentes, envenenamento, assédio, maus tratos e muito mais. E por isso é considerado como um dos filmes mais amaldiçoados da história do cinema. O filme foi lançado em 25 de agosto de 1939 pela MGM. Por trás do filme leve, divertido e cômico, esconde horrores terríveis nos seus bastidores. O primeiro grande problema foi com Buddy Epson, o ator original do Homem de Lata, que foi envenenado pela maquiagem do personagem. É isso mesmo que vocês ouviram. Ele sofreu intoxicação pela maquiagem. Depois de usar a maquiagem por 9 dias de gravação, ele começou a sentir fortes dores pelo corpo, câimbras musculares e dificuldades respiratórias. Ele ficou tão doente que acabou sendo hospitalizado e foi diagnosticado como envenenamento por alumínio. Então descobriram que usaram pó de alumínio na maquiagem do Homem de Lata, uma substância tóxica. Então, o ator saiu da produção, mesmo com o estúdio o forçando a voltar, e acabou substituindo por Jack Haley no papel. E dessa vez os produtores misturaram o pó de alumínio numa pasta, numa espécie de creme, mas obviamente deu errado de novo. O Jack acabou tendo uma forte infecção no olho direito e também foi levado ao hospital, passando por um tratamento. Mas eles não foram os únicos atores que sofreram, não. A atriz Margaret Hamilton, que interpreta a Bruxa Má do Oeste, teve um grave acidente no set. Ele aconteceu durante a gravação da cena em que a bruxa desaparece da terra dos Munchkins, no meio da fumaça e do fogo. O alçapão que ela deveria descer demorou para abrir para a atriz sair da cena antes do fogo ser acionado. Então a sua maquiagem derreteu e a atriz sofreu queimaduras de 2º grau no seu rosto e 3º grau na sua mão. E ela teve que ficar no hospital por 6 semanas para se recuperar. A maquiagem que ela usava era à base de cobre e eles tiveram que remover a maquiagem rapidamente com acetona para a atriz também não ser intoxicada pelo metal. Além de que ela não poderia comer nem beber durante as filmagens com risco de ser contaminada pelo cobre. Ela disse que não iria processar o estúdio porque temia nunca conseguir um trabalho novamente e assim que ela retornou para as gravações, ela se recusou a gravar cenas com fogos, obviamente, né? Então usaram a sua dublê Betty Denko, que também sofreu um acidente com o que? Fogo. Na cena em que a bruxa pede para que Dorothy se renda, a personagem estava sentada na vassoura com fogo saindo atrás dela. E é então que o cano da vassoura em que saíam os fogos explodiu e, obviamente, o que? Pegou fogo. A dublê foi arremessada e também acabou no hospital e foi gravemente ferida na sua perna. Outro acidente aconteceu com 2 atores que interpretaram os macacos voadores. Os 2 se machucaram no set depois que os cabos que os prendiam arrebentaram e eles caíram direto pro chão. E sobrou até mesmo para a cadelinha Terry, que fez Toto no filme O Doguinho da Dorothy, em que um ator acidentalmente pisou na cadelinha e a machucou e ela teve que ficar semanas em recuperação. A neve falsa usada no filme foi feita por um material tóxico de amianto, que pode causar sérios riscos de câncer e intoxicação. A substância caía em cima dos atores, eles inalavam o amianto e, coincidentemente ou não, os atores Burt Lahr, que interpretou o leão, e Roy Booger, que fez o espantalho, tiveram câncer e morreram por conta da doença. Será que foi o amianto? E não para por aí não. O próprio ator Ray Booger tinha que usar uma máscara em seu rosto que tampou todos os seus poros e ele não conseguia suar
e começou a ter dificuldades de respiração. E ele ainda ficou com marcas durante 1 ano ao redor dos olhos e da boca por conta das próteses da máscara de espantalho. E também compraram vários refletores de arcos para iluminar os sets. E as luzes eram tão fortes e quentes demais, os sets eram extremamente quentes e muitas pessoas passaram mal e desmaiaram por conta do calor. Inclusive, a roupa do leão era extremamente pesada e muito quente. E o ator Burt Lahr suava demais todos os dias de gravação, e assim que ele tirava a roupa, ela estava encharcada de suor. Então, 2 membros da equipe tinham que passar a noite inteira para secar a roupa para ela ser usada no dia seguinte. Mas os Munchkins também deram os probleminhas nos sets. Os atores que interpretaram os Munchkins deram alguns problemas nos sets, como eu falei para vocês, já que eles sempre iam juntos beber num bar próximo das gravações e muitas vezes chegaram bêbados nos sets. Mas eles sofriam também condições baixas de salário, eles eram mal pagos pelo estúdio, ganhavam cada um deles $50 por semana de trabalho, 6 dias por semana, 6 por 1. Só para comparação, a cadelinha que fez o Toto, Toro, recebia $125 por semana de trabalho. E também tem toda a polêmica envolvendo eles e a Judy Garland, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu preciso falar sobre a lenda urbana desmistificada de que numa cena supostamente nós vimos o corpo enforcado de um dos atores dos Munchkins. Na cena em que a Dorothy e os seus companheiros caminham e cantam pela estrada de tijolos amarelos, há uma parte em que vemos uma silhueta na árvore no fundo. E aí surgiu a lenda de que um ator tirou sua própria vida no set se enforcando e que o seu corpo enforcado podia ser visto nessa cena. Mas, na verdade, isso foi desbancado e é falso. Na verdade, a silhueta na árvore é um pássaro que foi emprestado do zoológico para dar vida à floresta no fundo ali da cena. E nas versões recentes do filme, essa silhueta foi deletada digitalmente para não deixar mais margens de discussões. Mas até hoje tem uma galera que acha que realmente é um corpo ali no filme. No total, o filme teve 4 diretores e 14 roteiristas e a produção foi extremamente conturbada. O primeiro diretor do filme foi Richard Thorpe, que colocou Judy Garland uma peruca loura com maquiagem de bonequinha, e as maquiagens também e as caracterizações do espantalho e da bruxa eram completamente diferentes. Mas ele foi demitido pelo estúdio depois de 2 semanas de gravação. As cenas que ele gravou foram da Dorothy conhecendo o espantalho pela primeira vez e as cenas no castelo da bruxa, mas que foram regravadas depois porque o estúdio, a MGM, não gostou do tom do filme que ele estava construindo, que era mais sombrio. O segundo diretor contratado temporariamente foi George Cukor, que não gravou nenhuma cena realmente, mas mudou a caracterização dos personagens e disse para Judy Garland ser ela mesma. O terceiro diretor foi Victor Fleming, que é acreditado como diretor do filme. Ele dirigiu a maior parte dele, mas também teve que abandonar o projeto para começar a dirigir o filme E o Vento Levou. E o quarto diretor, King Vidor, ele assumiu o filme e filmou as cenas que faltavam, que eram a da tempestade ali com um tornado e também toda a sequência da música Over the Rainbow, que quase foi cortado do filme, galera. O pior aconteceu com a Judy Garland, que fazia a Dorothy. Originalmente, a Shirley Temple, ela seria a Dorothy. Mas, vocalmente, ela não conseguiu incorporar o personagem, então Judy Garland foi contratada, mas, pra garota, a produção seria um inferno. A atriz teve que usar um corset super apertado para que parecesse mais jovem e esconder os seus seios, já que a atriz tinha 16 anos
quando filmou o filme e a personagem Dorothy era mais jovem. Os sapatos também machucavam seus pés e ela só os usava quando precisava mostrá-los no filme. Além disso, também ela sofria maus tratos e bullying no set, que eu já vou comentar aqui para vocês. Na cena em que a Dorothy ela estapeia o leão, a Judy ela achou engraçado e teve até mesmo uma grande crise de riso ao ver o ator chorando ali com a maquiagem do leão. E eles tiveram que parar a gravação. Bravo, então, né, o diretor Victor Fleming, ele pegou a menina, brigou com ela, deu um tapa nela, dizendo que ela estava atrapalhando e atrasando a gravação. Depois a Judy voltou e gravou a cena num só take. Infelizmente, esses tipos de conduta dos diretores, dos produtores, eram normais nos filmes antigos. Que eu vou falar para vocês daqui a pouco por quê, mas eram normalizados como uma espécie de disciplina, bater nos atores para eles poderem gravar as suas cenas, o que é extremamente bizarro. E a Judy Garland, ela sofria bullying por conta do seu corpo, que diziam, né, os produtores, o estúdio, diziam que ela estava gorda pro papel, e os executivos chamavam ela de porquinha gorda de Maria Chiquinhas, gente. O corset também era usado para diminuir as suas medidas. A atriz ela sofria privação de comida, já que ela era proibida de comer no set e só davam para ela tabaco e café. Além de que a atriz também conciliava as filmagens com os estudos e para que ela não cansasse e mantivesse o ritmo de gravações, eles davam para ela drogas estimulantes. E depois que as gravações acabavam, eles davam para ela remédios para dormir. E ela dormia 4 horas por dia e ali o ciclo se reiniciava com mais drogas estimulantes e eles praticamente gravavam 72 horas direto. E ela também, inclusive, tomava remédios para emagrecer e inibidor de apetite, que eram dados, pasmem, pela própria mãe da garota. Lembrando, galera, que ela só tinha 16 anos. 16 anos, gente. Mas assim, ainda piora, tá? Quando um dos ex-maridos da Julie, o Sid Luft, o terceiro ex-marido dela, publicou no livro de memórias acusando os atores, os Munchkins, de abuso sexual com a jovem. Nossa. Ele argumentava, né, nesse livro de memórias, que os Munchkins, os atores, colocavam suas mãos embaixo da saia de Judy durante as filmagens e ainda acusava os produtores de proporem a ela favores sexuais, incluindo o chefe do estúdio MGM, Louis B. Mayer, que colocava as mãos nos seios dela supostamente. E essas acusações são uma grande controvérsia, porque a única reclamação que Judy ela fez publicamente era dos atores dos Munchkins que chegavam bêbados nas gravações e como isso era realmente irritante. Mas numa entrevista, ela conta que um dos atores dos Munchkins a chamou para sair, mas ela recusou, o que já é um grande problema por si só, porque a garota tinha 16 anos e ele já tinha lá pelos seus 40 e poucos anos. Mas assim, todos esses problemas e pressões que a Judy Garland sofreu na produção do filme desencadearam nela distúrbios alimentares e, obviamente, vício em drogas. Ao longo dos anos, a atriz ainda tentou tirar a própria vida dela várias vezes, até que, infelizmente, ela morreu de overdose em 22 de junho de 1969, aos 47 anos. Foi realmente uma vida trágica para uma grande atriz. Infelizmente, na época em que o Mágico de Oz, ou na verdade, né, o Horror de Oz, foi filmado, não havia sindicatos para proteção dos atores contra esses maus tratos. E problemas, assim como eu falei para vocês, eram infelizmente comuns nos bastidores. E o que vocês acharam, então, da Maldição do Mágico de Oz? Que não é maldição, mas sim era uma produção extremamente tóxica e conturbada e sem o mínimo noção de proteção para os atores ali, usando coisas tóxicas que eram baratas para conterem um orçamento, mas realmente não teve nenhum tipo de cuidado, de zelo pelos atores que sofreram vários desses infortúnios. É um filme clássico, é um filme famoso, é um filme de muito sucesso, mas que para os atores que estavam ali filmando nos bastidores foi um horror que marcou a vida de todos eles. Então, assim, se vocês querem mais
sobre maldições, filmes amaldiçoados, ou querem saber mais sobre a vida da própria Judy Garland, eu também posso fazer um vídeo aqui pra vocês. E também, se vocês quiserem saber sobre a maldição do Exorcista e do Poltergeist, tem uma playlist aqui pra vocês, galera. E se inscrevam no canal, então, dê um like no vídeo aqui pra vocês, galera. E em breve também eu vou trazer pra vocês mais maldições de filmes como A Profecia, O Bebê de Rosemary. E também tem uma playlist aqui pra vocês com essa nossa série aqui de filmes amaldiçoados.